Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo para todos. Amém? Está tudo bem aí com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo descansado? Graças a Deus. É uma honra mais uma vez estar com vocês aqui. Essa mesa, quem pode ver uma mesa aqui. Uma honra estar nas mãos do Pai, né? Eu sempre oro a Deus para que Ele me mantenha no lugar que Ele me definiu, pequenininha. Coloca o que Ele quer na colher para alimentar os seus filhos. Amém? E como Ele é bom, maravilhoso, essa colherzinha às vezes fica um pouquinho melada e a colher aproveita alguma coisa. Então é isso que eu oro a Deus sempre, para que a gente possa ser um bom instrumento nas mãos dEle, a gente possa ser um instrumento sempre útil nas mãos dEle. Usa um livro como esse aqui, quem tiver seu tablet, seu smartphone, independente assim, já que eu estou com o microfone na mão, eu autorizo você a ligar e acessar o seu app da Bíblia. Se tiver muito chato, pode ir para o Facebook, que também não tem problema. Amém? A liberdade é onde está o Espírito de Deus. Mateus capítulo número 5, nós vamos... Paulo me chamou aqui um dia desse para começar a gente falar sobre as bem-aventuranças. E a gente começou a falar sobre as bem-aventuranças aqui, sobre a primeira parte. E não coincidentemente nós estamos aqui para falar sobre o versículo de número 10, do finalzinho dessas bem-aventuranças, algo que Deus, através de Jesus, seu Filho, trouxe logo no começo do seu ministério aqui como um ensinamento para a gente, uma bênção, um benefício, alguma coisa que Deus tem para o seu povo aqui na terra. Nós não entendemos que isso aqui seja uma classificação da igreja, separando a igreja em alguns grupos. Nós entendemos todas as características que Jesus citou aqui, quando ele começou a falar a partir do versículo de número 3, bem-aventurados os pobres de espírito, e isso são características do homem, irão definir o perfil de um homem de acordo com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então não existe um grupo de pobre de espírito, não existe um grupo do que chora, não existe um grupo do que está precisando de consolo. Essas características nós não vamos repetir hoje aqui. Jesus está mostrando que esse é o perfil do homem de Deus aqui na terra, ou do homem do céu vivendo aqui na terra. A partir dessas características nós vamos ter acesso a tudo aquilo que Deus tem para a gente. Então não tem como você ter acesso ao reino de Deus se você não entender que você é zero, que você é vazio, que o seu espírito é pobre, que você vive sem expectativas, porque se você tem uma expectativa, essa expectativa não está em Deus, você não vai ter acesso àquilo que Deus é. Não tem como você viver nessa terra sendo um representante de Deus, sendo uma testemunha de Jesus Cristo, se você é aquele cara inabalável, se você é aquele cara inconquistável, se você é aquele coração duro, se você não chora. Jesus veio aqui e chorou. Então um homem de Deus chora. Então, são características de um homem que nós temos estudado, e Jesus passou isso para a gente. E aqui no versículo 10, a gente está falando a respeito de uma característica que não é muito comercial. Você está filmando isso aqui, talvez não dê muito ibope, mas Jesus está dizendo que esse homem, no perfil desse homem, nas características dele, no currículo dele, ele tem que ter uma característica de ser perseguido. Quando eu falo que não é muito comercial, porque parece que não é isso que se fala do Evangelho. Mas Jesus disse: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E o que a gente vai perceber aqui é que Jesus fechou esse grupo de características com a mesma atribuição que ele começou. Assim como ele disse que os pobres de espírito herdariam o reino dos céus, ele está dizendo que esses perseguidos por causa da justiça também herdarão o reino dos céus. Então ele fechou com a mesma ideia que ele começou. Queridos, quando a gente fala disso, a gente vai entender um pouco a respeito do que é o Evangelho. A gente vai entender um pouco a respeito do que foi que Jesus veio trazer aqui na terra para o homem. Qual é a proposta de ser cristão? Qual é a proposta de Cristo? A perseguição que ele está falando aqui, talvez a gente pense assim, é um sentido figurado, é uma coisa assim que é só para dar uma ilustração. Não, ele está falando realmente de perseguição. Agora ele diz: por causa da justiça.
Então tem muita gente aí, muito grupo gospel evangélico aí, que talvez esteja sofrendo algum tipo de perseguição, talvez esteja sofrendo algum tipo de represália, alguma coisa assim. Mas vamos perguntar uma coisa: qual o motivo? O homem de Deus fatalmente sofrerá perseguições. Você crê nisso? Amém? Então, se você ainda não começou a sofrer as suas perseguições, está chegando, amém? Ninguém diz amém assim, né? Se você ainda não começou a ser perseguido por causa da justiça, por falar a verdade, por se comprometer com Cristo, por carregar em sua vida as marcas de Cristo, você ainda não começou a viver a vida de Cristo nessa terra. Esse tempo vai chegar. Então, esse tipo de evangelho aqui que nos faz fugir, irmãos, de muitos movimentos que às vezes aparecem no nosso meio para desvirtuar nossa atenção, para colocar ilusão, para colocar um conto de fadas, como Paulo mesmo falou, para colocar fábulas na nossa cabeça. Pessoas que ainda lutam e fazem movimentos querendo que a igreja de Jesus Cristo seja protegida por uma redoma, que seja intocável, que a Constituição proteja, que o governo proteja, que a polícia proteja. A igreja de Jesus Cristo não precisa da proteção do Estado. A igreja de Jesus Cristo esteve no pior lugar do universo. Ou não? Ou não? Jesus bateu no peito e disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem. E o pior lugar que você possa imaginar em todo o universo, as profundezas do inferno, as hostes infernais, os demônios, os capetas e todos os encardidos juntos, e todas as barreiras, nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. E essa igreja de Jesus Cristo, ela é formada por homens, mulheres, que entendem que essa caminhada é uma caminhada de perseguição. Então ele está dizendo aqui, ele explicou ainda no versículo 11: bem-aventurados são vocês quando por minha causa, irmãos, não é pela sua ideologia, não é pela sua preferência pessoal, não é pela roupa que você usa, não é pela sua ideia, não é pelo seu sonho, não é pelo seu projeto, não é pelo seu plano, não é pelo seu propósito de vida, irmãos, é pela causa do nosso mestre. Um dia, e infelizmente isso tem acontecido com muita frequência, e a gente tem tido cuidado em falar de alguns assuntos, porque alguns assuntos que aconteciam do outro lado da rua, agora estão acontecendo do nosso lado. As mazelas, as desgraças que aconteciam do outro lado da rua, agora estão acontecendo dentro da nossa casa. E nós temos testemunhado muita gente na nossa sociedade desistindo da vida, não aguentando a pressão. E a gente, no alto da nossa soberba evangélica, muitas vezes nós apontamos o dedo e falamos: é porque não tem Cristo, é porque confia no dinheiro, é porque confia nas riquezas, é porque o Deus dele é mamon, é porque é o mundo, o cara está na cobertura e se joga. Mas isso começou a acontecer dentro da nossa casa, e a gente tem começado a ficar calado, porque não sabe responder. E alguns com pouca ideia na cabeça ainda ficam questionando para onde foi, e não perguntam o que aconteceu até então, o quanto nós cooperamos para isso. Mas nós temos visto, irmãos, pessoas que têm aqui desistido das perseguições, das pressões. Por quê? Talvez porque não seja a causa de Cristo, seja uma causa própria. Estejam levantando uma bandeira de evangelho que não é o evangelho da cruz, é o evangelho próprio, é o evangelho que carrega o seu nome, é o evangelho que carrega a sua história, é o evangelho que carrega a sua reputação. Jesus, o meu mestre, deixou de lado o seu nome, deixou de lado a sua história, deixou de lado a sua reputação e foi pendurado nu na cruz do Calvário, foi perseguido, foi alcançado, foi surrado por causa
do Evangelho. Então ele diz que bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos por minha causa, quando insultarem vocês. Quem quer esse Evangelho? Quando a gente vê a história da igreja primitiva, a gente vê Lucas narrando com muita propriedade a história daqueles primeiros irmãos que nos antecederam. Eu fico maluco e digo, meu Deus, o quanto eu preciso me converter. Quando eu vejo que os irmãos, Lucas dizendo que os irmãos se reuniam e se regozijavam por causa das perseguições. E eu imagino um culto naquela época, os irmãos chegando, e quando começavam a conversar, a compartilhar, a dar testemunho, cada um ia dar um testemunho de uma perseguição pior do que a outra. Hoje eu levei uma carreira ali, tentaram me pegar, e outro, tentaram te pegar, me pegaram, olha a tijolada aqui. E lá em Atos diz que esses irmãos se regozijavam com isso, com insultos, com perseguições, com afrontas. Afrontar um crente hoje dá danos morais. O cara fica pedindo para ser afrontado, para colocar um grupo de advogados e ganhar dinheiro com isso, enquanto em outra época isso dava honra, isso dava um testemunho de que estávamos no lugar certo, estávamos no caminho. Hoje as pessoas se sentem ofendidas porque falam a verdade e alguém não aceita. Que evangelho nós estamos vivendo? Lá em casa eu tenho duas jovens, uma de 10 e uma de 16, todo mundo conhece a minha filha. E a gente aprende alguns vocabulários dessa juventude. E a minha pequena tem um negócio, tem o raiz e tem o Nutella. Quem sabe? Tem o raiz, tem o Nutella. Tem o caba que é raiz, e tem o Nutella, que é aquele engomadinho. Talvez a gente pudesse hoje classificar a igreja na igreja raiz e na igreja Nutella. O ar-condicionado quebrou, não tem culto. A cadeira não tem culto. O baixista não veio, não vamos tocar. Tem um desafinado, os caras são tão bons que não aguentam cantar com um cara desafinado, não pode. Irmãos, o que é que a gente está vivendo? Que igreja nós estamos tentando formar? O que é que nós estamos tentando fazer? Eu digo tentando porque é uma tentativa que não terá sucesso. O que é que nós estamos tentando fazer com a igreja de Jesus Cristo? Nós estamos nos escondendo de quê? Das bem-aventuranças. A gente está fazendo abaixo-assinado, querendo mudar as leis, para quê? Para fugir da bem-aventurança, para não conhecer o reino de Deus. Alegrem-se, se regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Porque da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, isso tem que acontecer com esse homem de Deus. Então, quando nós procuramos o perfil do homem de fé, do homem vitorioso, aquele crente padrão, o cara que deve ser seguido, a gente nunca inclui esse perfil que Jesus colocou aqui nas bem-aventuranças. Nós não queremos passar por estresse, nós não queremos passar por situações de desespero, mas aqui está dizendo que o homem de Deus, ele precisa ser consolado. Paulo escreveu lá no 2 Coríntios, capítulo 1, passando por uma situação difícil, complicada, e ele disse: eu aprendi com o Deus de toda consolação. E a gente às vezes pergunta: e para que a bronca, para que a dificuldade, para que a angústia? Para que a gente possa ser consolado, porque ele diz: para que com a mesma consolação que fui consolado, eu possa consolar a outros. Então tem um perfil de alguém aqui que a gente talvez não considere o ideal, que a gente não coloque nas nossas orações para sermos, mas é o perfil do homem que vai revelar a natureza de Cristo, que vai revelar quem é Deus, que vai revelar, como Paulo falou, os dons. Para que nós queremos dons? As bem-aventuranças farão com que esse homem, com esse perfil, ele possa conhecer
conhecer o reino de Deus, ele possa ser testemunha do reino de Deus, ele possa saber quem Deus é. Amém? Já está com o seu tablet ligado? Evangelho de João, capítulo de número 15. Ele fala um pouquinho aqui, por que a gente tem que ser perseguido? A gente é crente, a gente precisa de base bíblica, não é isso? Você pode ser um devaneio de um cara que estava a tarde toda dormindo e acordou em cima da hora de vir para o culto, porque o irmão ligou para ele, amém? E de repente está inventando uma história que sonhou. Aqui, João, capítulo de número 15, abriram, irmãos, versículo 18, diz assim: se o mundo os odeia, alguém aqui já foi odiado pelo mundo? Alguém? Pouca gente, muito Nutella aqui, mas vocês vão ser convertidos à raiz. Se o mundo os odeia, tenham em mente quem me odiou primeiro. Quem está falando é Jesus. O mundo odeia vocês, Jesus está trazendo uma palavra aqui, irmãos, de consolo para a sua igreja, amém? O pastor orou aqui no começo e disse: hoje, Senhor, derrama um bálsamo de consolo. Ou eu entendi errado? Então está chegando agora esse bálsamo, amém? Para que você não desespere, para que você não murmure. Minha oração nos últimos anos tem se resumido a duas coisas só. Deus, eu quero duas coisas: me dá força para continuar, e consolo para não murmurar. Então ele está trazendo uma palavra de consolo. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Isso é consolo para você, irmão? É consolo para você ou não? Amém? Então, todavia, vocês não são do mundo. Amém, irmãos? Mas eu ainda moro aqui no Capim Macio, eu ainda moro no mundo. Mas nós não somos daqui. Amém? Se nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. Nós somos, sabe o que para esse mundo? Ameaça. Amém? Ameaça. Então ele disse: vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se das palavras que eu disse. Isso aqui, irmãos, é consolo, amém? Para baixar a bola, sabe, aquele negócio para você ficar rasinho. O que foi que ele disse? Ele disse: nenhum escravo é maior do que o seu. Sim. Se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Mas também, se obedecerem a minha palavra, obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conheceram aquele que me enviou. Aqui está dizendo, e isso é tratado mais de uma vez, lá em Mateus fala disso, lá em Hebreus fala disso. Irmãos, o servo não é superior ao seu mestre. O que o mestre veio fazer? Ele veio dar exemplo. Amém? Jesus não deixou manual de usuário. Jesus deixou testemunho. Então, se aconteceu com ele, ele está dizendo: olha, fiquem tranquilos, tenham paciência. Jesus, eu estou em uma crise aqui existencial, eu não sei se eu sou a igreja, se eu não sou a igreja. Por quê? Porque eu não estou sendo perseguido. Fique calmo. Amém, irmão? A sua hora chega. Como é? Eu vou falando e a pessoa vai dizendo: receba. A sua hora vai chegar. Por quê? Porque nós não somos superiores a Jesus. Quando eu vejo o que o meu mestre passou,
quando eu vejo as angústias que ele sofreu como homem. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho parentes, eu tenho pai, eu tenho sogro, eu tenho sogra, eu sou envolvido por pessoas que a gente ama, que a gente tem laços de afinidade, que se não estão bem, nós também não estamos. Lembro do dia que eu cheguei em casa, quando a minha filha número 2 nasceu, com uma sentença de morte cravada e declarada, e a minha filha na casa de outro lugar, a minha mulher no hospital, e eu cheguei em casa sozinho. Eu sei como eu chorei naquele dia, sozinho dentro de casa, sem saber o que fazer, por uma criança que eu não tinha convivido com ela um dia apenas. A minha angústia foi grande, a minha dor foi grande, mas eu cheguei às lágrimas. O meu mestre, pensando em mim, pensando em você, ele chegou no sangue. A angústia dele, por minha causa, o levou a um nível de estresse tão grande que ele chegou no sangue. A vida estava se esvaindo pelos poros, a resistência física dele estava totalmente fragilizada, e eu, na maior angústia da minha vida, chorando pela minha filha, eu não cheguei ao sangue. Estou no lucro. Às vezes, quando eu paro para reclamar, quando eu digo assim, não, agora eu vou passar aqui para Deus o que eu tenho, porque não pode, está demais. Aí eu me lembro dessas coisas que Jesus passou. Aí eu digo, eita, eu acho que Deus esqueceu de mim. E tem um bocado de lição. Eu vou ficar calado, porque eu ainda estou no lucro. A igreja ainda está no lucro. Nós temos que entender, irmãos, o que é o Evangelho. Nós temos que entender o que foi que Jesus Cristo veio fazer. Nós temos que entender que nós não somos daqui. Nós temos que entender que o nosso lugar não é aqui, a nossa origem não é aqui, o que nos espera não está aqui, e não adianta acumular nada aqui, porque vai tudo ficar. O que nos espera nessa terra é o que Jesus está dizendo de consolo para a gente: perseguição, injúria, infame. A igreja de Jesus Cristo não é uma igreja de gente bicudinha. A igreja de Jesus Cristo não é uma igreja de gente cheia de mimimi. Porque a igreja de Jesus Cristo, os homens de acordo com o padrão que Jesus estabeleceu, não são homens que estão esperando nada dessa terra. São homens que não estão esperando benevolência, não estão esperando proteção, não estão esperando oferta, não estão esperando abraço, não estão esperando beijo, não estão esperando patrocínio do governo. Jesus disse: fiquem calmos, que a perseguição vai chegar para você. Se eu sair da minha casa, entrei no meu carro, cheguei aqui, nada aconteceu comigo, se eu voltar para casa e não jogarem uma pedra em mim, eu ainda estou no lucro. Então não tem perigo, meu irmão, de eu entrar e sair desse lugar. Se você não falar comigo, eu não vou ficar chateado com você, porque eu não estou esperando isso. Se eu passar por aqui e você falar que a minha voz é feia, eu não vou ficar chateado com você, não vou ficar ofendido, porque eu não estou esperando isso. O que eu estou esperando aqui é perseguição, é cadeira voando, é gente querendo me bater, é gente falando mal de mim, é gente dizendo que eu não posso falar o que eu tenho que falar, que eu não posso fazer o que eu tenho que fazer, porque esse é o papel da igreja. É para isso que nós estamos aqui. Nós não temos o direito, como igreja, de estarmos ofendidos. Porque se eu me sinto ofendido com alguém, é porque eu me sinto melhor do que ele. Seta não me tratou bem. Por que ele tem que me tratar bem? Eu mereço o quê? Então, se Seta não me tratar bem, vou sair daqui sarado, porque eu não espero nada dele. Amém, irmão? Então, se eu chego aqui, ele me dá um abraço, me dá uma palavra bonita, e me dá
eu vou dizer, poxa vida, eu ainda estou no lucro, mas Senhor, eu sou raiz, eu não sou Nutella. Ainda tem algo errado, irmãos. O que nós precisamos entender é o que Deus tem para a nossa vida, o que Jesus trouxe para nós. Nós precisamos, irmãos, nos converter. Nos converter não às benesses que estão colocando na televisão, nos converter não às bênçãos de Deus, nos converter não àquilo que estão apresentando que Deus pode fazer. Nós precisamos nos converter a Deus. A Deus. Se Deus não me der nada, eu tenho que estar nele. Amém? Precisamos. Vamos olhar aqui. Falta a sua Bíblia, bastante aí, bastante. Isaías. Vou encerrar agora. Mas eu creio que a gente tem que pensar em assuntos básicos. Temos que pensar naqueles... De vez em quando eu pego a Bíblia e procuro aquele checklist que tem na Bíblia que fala de ímpio. Já ouviram aquelas palavras que é direcionada a ímpio? Que a gente pula porque a gente não é mais isso? Quem já viu isso aí? Não é? Porque assim é o ímpio, porque assim é não sei quem, a gente pula. E eu costumo, de algum tempo atrás, ler isso de novo. Fazendo um checklist, porque de repente eu estou fazendo a mesma coisa. Isaías, aonde? Eu falei aonde? Não. 55. Vamos ver aqui. O que é que a gente precisa viver, irmãos? Acharam Isaías 55? Vamos ler rapidamente, quando eu sei quantos músicos sobem, é porque faltam só 5 minutos. Versículo de número 6. Isso aqui não é para mim, isso aqui é para ímpio. A gente já veio aqui, a gente já cantou, a gente já arrepiou, a gente se emocionou, a gente deu oferta. Isso aqui não é para mim. Hein, irmão? Como eu sou mais fraco, eu vou ler que de repente eu estou precisando. Ele diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. O Evangelho é algo viável, amém? O Evangelho é algo viável. Deus está perto. Eu não gosto de estar perto. A gente tem uma língua muito rica. Se a gente estivesse falando inglês, era tudo to be, ser, estar, é uma coisa só. Não é assim? Mas nós temos divisões. Deus não está perto, irmão. Talvez aqui para o Isaías, que não tinha a revelação que nós temos. Talvez para o Isaías, que não tinha aquela revelação que o Espírito Santo tem hoje em nós. Isaías tinha uma aula assim, o Espírito Santo ia embora. Mas hoje o Espírito Santo habita em nós, ele esclarece na nossa mente a perfeita vontade do Pai. Então Deus não está perto, Deus é em nós. Deus é em nós. Então eu não preciso. Jesus Cristo, quando veio, teve uma palavra muito direcionada a respeito da natureza dele, quando disse: o seu nome será Emanuel, Deus em nós. Uma nova etapa de vida, uma nova forma de viver, uma nova forma de relacionamento. Deus não está no lugar, Deus não está lá fora, Deus não está aqui, Deus não está do outro lado, Deus não está na televisão. Deus é em nós, porque Jesus é Emanuel, é Deus em nós. Então eu queria que você amplificasse isso, atualizasse isso para a era de Cristo. Nós podemos clamar por Deus, nós podemos buscar Deus, porque Deus é perto de nós. Deus é perto. Aí você vai dizer: poxa, e como fazer isso? Deus colocou em você essa fome, essa sede. Por que você saiu de casa hoje? Por que você ligou a televisão? Por que você procurou no computador? Por que você foi para o YouTube? É porque Deus já está agindo em você.
Deus está colocando em você o desejo dele, a fome dele, para que você possa procurar saciar essa fome, saciar esse desejo, e ele vai estar apresentado em você, bem pertinho de você, como a solução. Então ele diz assim: olha, busca Deus enquanto está perto, clama por ele, está perto. Aí ele vai falar sobre conversão, amém? Eu já aceitei Jesus, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 50. Pedro uma vez escreveu assim na sua epístola, ele disse: eu sei que vocês sabem de tudo isso, eu estou falando só para relembrar. Aí ele diz: então clama por ele, clama por ele. E ele diz: se volte para o nosso Deus, se converta para Deus. O que é uma conversão, irmão? Você vai fazer uma mudança de curso, você vai pegar um outro caminho. Tem muita gente se iludindo, irmãos, indo para o inferno frequentando culto. Tem muita gente se iludindo, perdendo dinheiro, dando oferta, achando que o reino de Deus é investimento, que você dá 10 e ganha 100. Isso é agiotagem, irmão. Nenhum investimento, nem cocaína, eu acho que faz isso. Como é que você quer no reino de Deus? Aqui é para você dar 10 e ficar sem 10, porque foi Deus que mandou você fazer, e Ele se responsabiliza pela sua vida. Então se converta para Deus. Ele se volta para Deus, se converta para Deus. Aí o versículo 8 diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você, porque os pensamentos de Deus não são como os pensamentos de vocês, nem os caminhos de Deus são os caminhos de vocês. Então ele diz assim: por isso, aí a gente pula essa parte que eu pulei também, não foi? Então o homem mau, o que é que ele fala? Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Se converta a Deus. Sabe por quê? Porque os seus caminhos, os meus caminhos, os seus pensamentos e os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deixa eu dar uma palavra de consolo para você nessa noite. Amém? A gente vem para o Evangelho, a gente vem para Deus acreditando que a nossa vida vai assim, dar um boom. Por que vai dar um boom? Porque eu já tenho algumas ideias, eu sou um cara inteligente, eu já fiz alguns planos. O que é que eu estou precisando? Investidor, alguém para viabilizar minhas coisas? Não, Seta, eu já tenho umas boas ideias, só estou precisando daquele empurrãozinho. Quem é esse empurrãozinho que dá, irmão? Quem dá esse empurrãozinho? Deus. A minha família não acreditou em mim, meus amigos não acreditaram em mim, não me deram dinheiro. Quem é que vai dar esse empurrãozinho? Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a conversão que Deus te chamou, amém, igreja, não é para aproveitar nada do que você tem. Amém? Sabe por quê? Porque eu tenho os meus pensamentos, eu tenho os meus caminhos. Mas a respeito dos meus pensamentos, Paulo falou em Efésios capítulo 4, lá pelo versículo 17, ele diz assim: porque nós não somos mais como os pagãos, como os ímpios, como aqueles que não acreditavam em Deus, como aqueles que andavam no seu próprio caminho, que não tinham se convertido, que não tinham se voltado para Deus, e andávamos fundamentados na inutilidade, na futilidade dos nossos próprios pensamentos. Então por isso que aqui o Isaías falando pela boca de Deus, ou Deus falando pela boca do Isaías, está dizendo: olha, a minha proposta para você é o seguinte: se converta para mim, volte para mim. Por quê? Porque o homem mau tem os seus pensamentos, o ímpio tem os seus caminhos maus. Larga isso e se converte para mim. Por quê? Porque os meus pensamentos são maiores do que os seus, e os meus caminhos são maiores do que os seus. E Jesus falou isso em Mateus no capítulo 7. Jesus disse assim: olha, tem dois caminhos. Vocês estão num caminho muito confortável, muito grande, muito largo, mas esse caminho vai levar à perdição, e está todo mundo andando nele, amém? Tem gente no caminho largo,
dentro da igreja. Porque tem gente que procura a igreja, procura Deus para ter mais espaço ainda. Está entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando? Por que você veio para o culto? Por que veio para a igreja? O que é Deus? Porque eu quero mais espaço. O cara já está no caminho largo, indo para o inferno, e ele quer mais espaço. Ele quer ser abençoado para ir para o inferno mais rápido. Ele não quer ir para o inferno andando de ônibus, ele quer ir para o inferno andando de Ferrari. E vem atrás de bênção para que ele possa alimentar o seu orgulho, a sua ganância, o seu coração enganoso, a sua mente infrutífera. E ele vem procurar Deus achando que Deus vai facilitar a vida dele. Jesus diz assim: não, Deus está dizendo: vem para os meus caminhos aqui, ó. Deixa o que você tem. Olha, Deus não precisa de nada que você tem. Não tem nada que você tenha que Deus não possa te dar algo melhor. Por isso que eu não entendo aquela música Restitui. Ela quer o que de volta? A proposta de Jesus para o homem foi o seguinte: morra, 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 mata o velho homem, deixa ele acabado. Não é para dar um remédio para ele ficar tonto, não, é para ele morrer. Se a gente ficar olhando para ele, vai ter pena. E você vai colocar ele no soro e vai deixar ele quieto lá. Jesus disse: abandona ele, deixa ele morrer de fome, deixa ele morrer à míngua, porque tem uma nova vida. E é o que Deus está falando aqui. Então se volta. A conversão que a igreja precisa é essa, irmãos. É você acabar com o seu pensamento e se converter aos pensamentos de Deus, se converter aos caminhos de Deus, a voltar para os caminhos de Deus, que são mais altos do que os seus, são melhores do que os seus. Isso é conversão. Isso é igreja raiz. Isso é ser radical. É esquecer tudo. Tem que ter fé, irmãos. Tem que ter fé. Tem que ter fé para dizer: Deus, eu não quero nada de mim. Aquele Nutelinha que foi procurar Jesus lá: ô mestre, o que é que eu faço aí? Gostei dessa onda aí de vida eterna. Eu estou tomando hormônio, reposição de TRH, estou gastando uma grana nisso. Já fiz um bocado de coisa. E esse negócio de vida eterna me interessa. Como é que eu faço para conseguir? Jesus disse: larga tudo que você tem, que o que você tem para mim não vale nada. Eu tenho uma vida nova para você. Venha nu, venha sem dinheiro, venha sem patrimônio, venha sem nome, venha sem orgulho, que até nome eu tenho para você. Porque os planos de Deus para a sua igreja, irmãos, são muito maiores do que esses planozinhos medíocres que a gente está colocando aqui, de conquistar bairrozinho, de conquistar lojinha, de conquistar povinho. O plano de Deus para a sua igreja, irmãos, é muito maior do que isso. A gente está tentando tratar das coisas de Deus como se fossem nossas. Nós estamos querendo fazer do ímpio, do pecador, do perdido, um troféu e trazendo para pendurar na igreja. Tem gente brigando para converter celebridade, para colocar a cabeça delas no púlpito. Quem conquistou uma nova vida foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus teve um plano antes que a gente soubesse quem a gente era. Então volta para Deus. Ele diz aqui: porque eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita que chove? Que a chuva cai? Que é assim? Tem alguma dúvida disso? Está convertido? Então diz assim: olha, sim, é a palavra que sai da minha boca. Venha para mim. A grande questão é aqui a seguinte: o que funciona é a palavra que sai da boca dele. Deus não está nem aí para a sua confissão positiva. Deus não está nem aí para as horas que você passa declarando alguma coisa que você acha que precisa ou que quer. Deus não está nem aí para quantas voltas você dá ao redor das concessionárias de carro de Natal. Está pouco ligando para isso. Há poder na minha palavra, há poder na palavra que você repete de Deus. Na sua não tem poder nenhum. Não, vamos fazer, vamos confessar que vai mudar. Vai mudar não.
compromisso de Deus é com a palavra dele. Não iludam as pessoas. Não vendam coisas que Deus não tem se comprometido. Não transformem as pessoas em semideuses. Não prometa às pessoas proteção nem vida boa nessa terra, porque o que nos espera para sermos bem-aventurados é perseguição e tijolada na cabeça. Mas aquilo que Deus colocou para a sua palavra ao nosso respeito, isso acontecerá. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Saiu da boca de Deus, sim. Mas isso não impede que eu saia arranhado, que eu saia ferido, que eu saia machucado. A palavra de Deus vai funcionar na nossa vida. A palavra de Deus vai funcionar para a sua igreja. E a palavra de Deus diz que a igreja de Jesus Cristo irá viver um momento de uma grande festa. Ela será recebida pelo noivo e vai ser muito bom. Amém, irmãos? Quem é casado aqui? Os irmãos que casaram assim bonitinho na igreja como eu, irmão, é difícil esperar. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É difícil esperar, mas é glorioso, porque é a promessa de Deus. A gente não vai andar pelas nossas pernas, vamos andar pela palavra de Deus. Não vamos ser guiados pelas nossas pernas, vamos ser guiados pela palavra de Deus. Deixa eu terminar, irmãos. Aí ele diz assim, ó, quando você clamou por Deus, ele estava pertinho. Aí você teve coragem de abandonar os seus caminhos e os seus pensamentos e acreditou que os caminhos de Deus e os pensamentos dele eram maiores e melhores que os seus. Então você se converteu, amém? Você se converteu, não tem mais nada seu. Se converteu aos caminhos e ao pensamento de Deus. Ele que escolheu um caminho para você, amém? E você colocou você nesse caminho. Aí a palavra dele foi lançada. Você teve conhecimento a respeito do que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para a sua vida não saiu da sua cabeça, não foi ideia sua, foi ideia dele. Por quê? Você está convertido aos pensamentos dele. E ele disse por onde você tinha que andar. Por quê? Porque ele te colocou em um novo caminho. Amém? E o que é que acontece depois disso, irmãos? Ele diz assim, versículo 12: então vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Amém? Querem uma palavra de consolo nessa noite? Conduzido em paz não é conduzido tranquilamente, amém? Paz não é sinônimo de tranquilidade. Então as pessoas às vezes me perguntam, e aí, Levi, tudo tranquilo? Eu digo, tudo em paz, porque tranquilo eu não estou. Amém, irmão? Consolo para você? Muita gente estava pensando, por que eu estou na bronca, né? Eu não estou tranquilo, mas a promessa é paz. Jesus fez a promessa de duas coisas para a gente na caminhada, amém? Unicamente duas coisas. Ele prometeu paz e companhia. Amém? Ele não prometeu mar de rosas, não prometeu ausência de problema, não prometeu ausência de bronca. Então você vai ter momentos difíceis, mas você vai ter com quem conversar. Você vai ter momentos onde vai estar angustiado, mas vai ter consolo, porque ele é Deus de consolação. O perfil lá das bem-aventuranças. Você vai ser perseguido, mas não será destruído. E no meio de tudo isso, você terá paz. Amém? Muitas vezes liso, mas muitas vezes angustiado, mas muitas vezes aquela fase que a gente passa assim, que parece que todo mundo, que você sai da lista de telefone de todo mundo, e você começa a ver o pessoal só nos Instagram, lá nas festas, nos casamentos, no restaurante, você fica aqui, mas estará em paz, porque a promessa é de paz. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Ele diz assim, que a gente vai sair em júbilo e conduzidos em paz. Olha o perfil desse homem das bem-aventuranças.
ele diz assim: os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. Eu não vou poetizar, eu não vou enfeitar, mas ele está dizendo que no meio da bronca toda, mas se você está vivendo no caminho de Deus, de acordo com os pensamentos de Deus, ele diz que os montes vão cantar para você, as árvores do campo vão bater palmas para você. Já viram isso, hein? Isso acontece com quem? Com quem se converteu. Irmãos, então, isso está dizendo que o homem que está direcionado por Deus, nos caminhos de Deus, diante dos pensamentos de Deus, que saiu da inutilidade dos pensamentos dele, que saiu do caminho largo, veio para o caminho estreito, e se imprensou com um, se imprensou com outro, teve que conviver com um monte de gente chata, fedorenta, com um desodorante vencido, tudo, mas o cara está em paz com a vida, está em paz com a natureza, está em paz com a criação. Tinha um programa que eu não sei se ainda tem na televisão, acho que era da Renascer, que dizia de bem com a vida. Um cara leve, da alma leve, que está de bem com a vida, liso e de bem com a vida. Que ele olha, enquanto muitos angustiados procuram Deus e não encontram, e ele passa por aqui, por essa avenida, e vê essas árvores aí, e ele vê as árvores batendo palmas, enquanto ele está passando, ele diz: é meu Deus. Fui celebrar um casamento lindo semana passada lá nas Jamileiras, e eu fiquei olhando aquilo em cima daquelas rochas. Eu disse: meu Deus, quem fez tudo isso? E eu parabenizei a família da noiva. Eu disse: olha, o mérito todo aqui está para a decoração, a equipe de decoração. Não colocaram nada, só a natureza. Um pôr do sol maravilhoso. O homem convertido a Deus, que sabe que os caminhos não são dele, que sabe que não depende do pensamento dele dar certo, ele está de bem com a vida, ele está vendo Deus em todas as coisas. Aí então, só então, as coisas começam a mudar. Amém? As coisas começam a mudar naturalmente, porque quem está agindo na sua vida é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela age naturalmente, o natural dela é o sobrenatural para a gente. Aí aqui não tem declaração, aqui não tem confissão positiva, aqui não tem rodar ao redor das coisas, não tem nada. Versículo 13 diz: no lugar do espinheiro vai crescer um pinheiro. Em vez das roseiras bravas, já está arranhada, já arranharam um bocado, não foi? Fica calmo. Em vez das roseiras bravas, quer será uma murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para um sinal eterno, e não será destruído. O que é que nós precisamos, igreja? Precisamos nos converter, dar a volta, nos converter aos caminhos de Deus, que são maiores do que os meus, nos converter aos pensamentos de Deus, que são maiores do que os meus, nos submetermos à sua palavra, que essa sim funcionará e será eficaz para tudo que foi designado, para que a gente, em meio a esse mundo caótico, a essa cidade violenta, a esse estado, uma gerência difícil, não estou falando de governante, pessoa física, eu estou dizendo que a situação do Brasil é a situação do mundo, porque ninguém vai dar conta desse mundo. Em meio a tudo isso, a guerra, a violência, a escassez, a gasolina de 4,30, em meio a tudo isso a gente pode ter paz, e não vamos perder a essência da vida, irmãos. Do outro lado do posto de gasolina, que vai esvaziar a sua carteira, tem uma árvore batendo palma para você, dizendo: Deus está aqui, Deus é presente, Deus está em você. Clame por Ele enquanto você pode achar, busque que Ele está perto, nada está perdido, nada
é o controle das suas mãos. Ele é soberano, a palavra da sua boca é fiel e é verdadeira. E quanto mais nós entendermos que não somos nada, que somos pequenos, que dependemos dele, mas nós vamos desfrutar da imensidão do poder dele, da grandeza da sua graça. E mesmo não entendendo, mesmo não sabendo porquês que perturbam a nossa cabeça ridícula, nós vamos chegar no destino que ele designou para cada um de nós. Igreja triunfante, igreja gloriosa, homens e mulheres do céu vivendo nessa terra. É o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Que Deus abençoe a vida de vocês.